Olá, gente, mais um episódio do Lumen. Eu sou o Ricardo da Keila. Eu sou a Keila do Ricardo e a gente veio aqui conversar com você sobre a importância da mentalidade para um casamento duradouro. E a gente vai estar tratando sobre contrato e aliança. Qual é a diferença? Se eu fosse você, ficava por aí. Na verdade, essa história de divórcio parece tão simples e parece uma decisão tão sábia, né? Na hora que você vê que as coisas estão meio complicadas, a gente acaba resolvendo se divorciar em vez de sentar para resolver problemas. É mais fácil fugir deles, né, gato? Agora, surgiu aí, quero até compartilhar isso com você, surgiu uma moda nova aí, divórcio grisalho. É a novidade de agora. São as pessoas com 40, 50 anos de casamento, acabando com o casamento para começar um novo casamento. E há uma estatística muito interessante, gato, que a quantidade de divórcios no primeiro casamento, ela é grande, mas ela é muito maior no segundo casamento e no terceiro casamento. Quer dizer, a pessoa se divorcia do primeiro achando que no segundo vai fazer melhor. Que o problema era o outro, de repente. O problema acaba sendo você e acaba ficando pior. Isso é impressionante. Inclusive, eu vi também uma pesquisa que fala que no nosso meio cristão, o índice de divórcio já igualou aos que não são cristãos. Aí eu fico pensando, será que eles fizeram uma aliança ou eles fizeram um contrato? Mentalidade. Que mentalidade faz você entrar num casamento ao ponto de falar assim, se não der certo, separa? Eu não entendo isso, porque Deus, quando resolveu abençoar, não pensou, se não der certo, eu desabençoo. Você já viu essa palavra, desabençoo, na Bíblia? Na verdade, gato, só existem dois tipos de pensamento, dois tipos de inspiração de pensamento. Ou é o pensamento inspirado por Deus e baseado na palavra, ou é aquele que não é inspirado por Deus. E a Bíblia fala que Deus abomina o divórcio. É claro que a gente sabe que existem condições muito específicas, existem exceções, mas exceção, ela deveria ser um índice pequeno. Exatamente. Olha esse índice aqui. 50% já igualou. Na igreja, 50% dos casamentos estão terminando em divórcio. As pessoas não estão conseguindo pensar como Deus, embora esteja escrito que nós temos a mente de Cristo. Já pensou você pensar no casamento? Vou jogar na loteria agora porque eu tenho 50% de chance de dar certo. Você entraria no casamento com 50% de dar certo? Eu não entraria. Eu só entraria com porcentagem de 100%, porque eu estava entrando para me casar uma vez só. Então, essa coisa assim já começa aqui na sua cabeça, sabe? A compreensão entre aliança exatamente, e contrato. O contrato quando as coisas estão ruins, a gente desfaz o contrato. É um distrato. Ou a gente renegocia sob outras cláusulas, né? A gente faz rever esse contrato. Agora, a aliança não é assim. A aliança, primeiro, ela é um pacto de vida. De sangue. E de vida, né? Eu ia dizer vida ou morte, mas eu queria falar sobre vida mesmo, porque antigamente a gente falava na igreja, lembra o que a gente repetia um para o outro? Na alegria, na tristeza. Ou na tristeza, na saúde ou na doença, até que a morte nos separe. Foi isso que a gente prometeu na igreja. E Deus estava lá. Participando disso. Fazendo parte da aliança. Na verdade, são as condições dele, porque ele diz que é até que a morte nos separe. Ele diz que casamento é uma aliança, e a aliança é um compromisso de vida.
Não é uma coisa que eu vou rever depois. Por isso que a gente falava na doença ou na saúde. Por quê? Porque na doença, vamos lá, estamos junto. É, Na riqueza, estamos juntos. Mas nos tempos difíceis, também estamos juntos. e foi colocado o divórcio na Bíblia por causa da dureza do coração, mas por casos específicos, que era o caso do adultério, né? Tanto da parte do homem quanto da parte da mulher. Aí o camarada não quer perdoar, a mulher não quer perdoar, ele está passivo, ele pode se divorciar. Era nesse caso, agora tem casamentos sendo desfeitos por coisas, incompatibilidade. Não existe esse negócio. Olha, cara, se você quisesse ser compatível, você teria que casar com um homem, mano. O homem é igual a Ai, você. Mas isso não existe, cara. não. Você casou com a mulher porque ela é diferente. Não, e você tinha que casar com alguém muito igual a você. E, sinceramente, eu não queria casar com outra de mim. Já ouviu aquilo na Ah, física que os opostos se atraem e os iguais se se repelem? repelem. Como é que você quer casar com uma pessoa igual a você? Não ia dar certo mesmo. Porque quando você pensar, vou comer o pudim, você chega lá na geladeira, já comeram. O cara ela já pensou mais rápido que você. Agora, eu gosto de pudim e ela nem tanto. Olha aqui. Você sempre come o pudim. Então, mas isso Nunca sobra. Aliás, essa é a diferença. Eu não sei se é assim na sua casa, mas lá em casa é assim. Se tem um pedacinho de bolo e eu vou comer, eu penso, eu vou deixar um pedacinho para o Vitor, vou deixar um pedacinho para a Juju e vou deixar um pedacinho para o Ricardo. Quando o Hum. Ricardo come, não sobra nada. Eu digo, mas cadê a minha parte, Não, mas sabe o que é criatura? engraçado? Olha como é que casamento tem dessas coisas. Sabe quando você compra uma sobremesa, aí você coloca, todo mundo come um pedaço, fica lá na geladeira. 1, 2, 3, 4 dias na geladeira. Fala assim, pô, ninguém vai querer mais. É mais É, que um chocolate. é. Aí eu falei assim, eu vou comer. Você termina de dar a última garfada, quem vem? Eu não Eu. me lembro de ter vindo a Júlia ou o Vitor. Cadê meu pedaço? É sempre aquele. Cadê? Eu ia comer o bolo agora, mas parece assim que ela fica filmando. Assim, na hora que ele comer o último pedaço, eu chego lá. Porque é impressionante. Chocolate que eu dou para ela, eu dou um chocolate para ela, fica Na gaveta. 10, 15 dias lá na gaveta. Você, ela não vai querer. Eu comer o chocolate. Ela, cadê meu chocolate que Tem estava aqui? dia, não é no dia que você deu, é no dia que veio a inspiração para comer o chocolate. Mas casamento é isso. Você tá É entendendo? isso, é isso. Duas É, pessoas que pensam muito diferente, mas enquanto você encarar isso como uma possibilidade de divórcio, a porta está aberta para que ele aconteça. é. Então, se você disser, não, se não der certo, a gente separa, ou se uma coisa que eu detesto e que você nunca fez comigo, e eu quero até te agradecer, é nunca me ameaçar. Casamento que tem ameaça de É. divórcio é um desastre. Mas se você fizer isso, a gente separa. Se você continuar, a gente separa. Que segurança uma mulher. A gente precisa. A gente que é Ambos mulher, precisam. mas de uma forma especial, acho que mulher precisa se sentir protegida. A gente precisa de segurança no relacionamento. E quando a pessoa fica, a gente vai se separar, a gente vai se separar. Olha, fala sério, viu? É uma canseira isso. Isso é. Esse tipo de aliança que a gente fez, quando a gente, início de casamento, a gente conversou, falou assim, olha, no nosso casamento, a gente vai lavar roupa suja Em em casa. casa. Você sabia que meu pai, minha mãe, os pais dela nunca souberam de uma briga? A gente nunca levou problema nenhum para os nossos pais. Porque por mais que, de repente, os pais dela gostem de mim, que os meus pais gostem dela, sempre vão tomar partido pelos filhos. Isso é claro, isso é lógico. Então, uma coisa que a gente já passou necessidade, a gente passou época de muito aperto. É, quando a gente começou a reformar apartamento, foi difícil. Era muito aperto. Eles nunca souberam por Nunca. uma necessidade que a gente estava Nunca passando. pedimos dinheiro emprestado, nem para eles, nem para ninguém. A gente comeu o que tinha. Exatamente. Então, isso fortaleceu muito a gente e muitos nossos relacionamentos com os pais de ambos. Porque a gente tinha uma aliança com eles e a gente não queria que a aliança que a gente tinha com eles interferisse na nossa aliança. É como se fosse 3 alianças. Uma eu e ela, uma eu com os pais dela e ela com os meus pais. Então a gente se E a preocupou. nossa aliança com Deus, que era o É, principal. exatamente. Deus já estava na nossa aliança, né? Que é uma pessoa. É, quando caiu a ficha, sabe? Essa história de, olha, vai ser até que a morte nos separe, não vai ter essa história de da gente dar chance para divórcio aqui em casa, até porque temos 2 filhos e a gente não quer deixar esse legado, a gente quer deixar uma história boa. A gente sentou e falou, olha, a gente vai ter que fazer isso aqui funcionar. E para fazer isso daqui funcionar, para que essa aliança permaneça,
vai ser necessário muita coisa. Entre elas, além de, primeiro, desenvolver nosso relacionamento com Deus, porque quanto mais você se aproxima de Deus, é como se fosse um triângulo. Deus está aqui em cima. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu também estou me aproximando do Ricardo. É assim que funciona o casamento. Então, a nossa aliança com Deus, a gente começou a levar muito a sério, começou a trabalhar na igreja, e foi super legal, né, gata? A gente se envolveu. Esse exemplo do triângulo é tão legal que, por exemplo, vamos colocar um triângulo com 3 partes iguais, né? Então, Explique. se aquela está aqui, eu estou aqui, e A Deus está aqui, criatividade olha só, do casal. a partir do momento que a gente vai chegando perto de Deus, a gente vai está chegando mais mais perto perto. um do outro. É impressionante. Nossa, você que é o homem dos exemplos, esse exemplo foi meu, ó. Tô me superando. Eu só aprimorei ele aí, mas é isso aí, porque a gente começa a enxergar não só as qualidades que a gente viu na pessoa, mas as qualidades que Deus vê na pessoa. É, isso é importante. Isso é muito importante, porque se você consegue ver as qualidades que Deus vê na vida dela, assim, eu quero usufruir do que Deus derramou nela, e vice-versa. Isso para um casamento é fantástico, porque a gente não vê só o que ela pode fazer, mas o que Deus pode fazer através dela. Isso aí são conexões, sabe? Enquanto você permitir pensar em divórcio, a porta estará aberta. E se você pensar muito, ele vai inevitavelmente acontecer. Então, quando você decidir isso aqui é para sempre, você vai pensar, se é para ser para sempre, eu não vou suportar ser para sempre nesse nível aqui. É. Vai ter que subir de nível esse negócio. Então, vamos conversar. O que a gente pode fazer para subir de nível? E aí a gente começa a entrar num acordo, porque a gente começa a ter aquilo que é necessário no casamento, que é investimento. E eu não estou falando de investimento de dinheiro, mas de investimento no relacionamento. Dinheiro também, né, gato? É importante. Mas investimento no relacionamento. Eu vou investir nisso daqui para isso aqui ser bom. Eu vou melhorar como pessoa, ele vai melhorar como pessoa, nós vamos investir em nós dois para que esse negócio funcione. Sabe, a primeira coisa que você precisa para que o seu casamento não termine em um divórcio é essa consciência de eu não estou num contrato. Eu estou em uma Aliança. Uma diferença bem, para você entender a diferença de contrato e aliança, que eu acho bem interessante. Por exemplo, você vai comprar um carro e o cara fala, deixa um sinal aí para que você esteja a fim de comprar o carro mesmo. Ok. Daí, de repente, lá na frente você vê um carro melhor, nas condições melhores, um preço melhor. Fala assim, cara, não vou querer ficar com aquele carro. Você deu um sinal. Então, você sabe que aquele sinal você vai perder, porque você está fazendo um distrato. Num casamento não tem isso. Não tem ela faz a parte dela e eu faço a minha parte. Se ela não fizer a parte dela, ela vai pagar uma multa, a gente vai rescindir o contrato e eu vou ter um bônus disso aí, porque quem rescindiu o contrato foi ela, por faltar com o contrato. Vocês estão entendendo? E no casamento, numa aliança, não é assim. Quando desfaz, os dois estão despedaçados. Exatamente. Daí onde é que está a questão? A diferença é que em um contrato ela tem que fazer a parte dela e eu tenho que fazer a minha parte. E na aliança, eu ajudo ela a fazer a parte dela e ela ajuda eu a fazer a minha parte. E Deus ajuda a gente a fazer as coisas que precisam ser feitas juntos. Porque quem perde são todos. Quando uma aliança é desfeita, primeiro você fala assim, Deus, o que eu contava contigo, você não foi capaz de me ajudar. Será que não foi? Ou será que a gente não quis ajuda? Porque se Deus está na aliança com a gente, é uma terceira corda ali que não vai se quebrar, a menos que a gente arrebente com ela. Deus não vai soltar a corda, ele não abre mão do que ele faz. Deus é fiel nos seus compromissos. Você já deve ter ouvido falar que Deus é fiel. Deus é fiel. O que a gente precisa ser fiel com o que a gente combinou, com nossa aliança. Então, a diferença de contrato e de aliança é que tudo que eu fizer para melhorar o nosso casamento, independente se ela não estiver conseguindo fazer, eu vou lá para ajudar ela, porque o mais beneficiado em tudo isso somos nós dois. Eu não vou ficar com 80% de um benefício de uma aliança e ela 20%. É sempre a mesma coisa, porque ganham os dois e perdem os dois. Exatamente. Eu gosto de um exemplo que fala assim, que é como se, quando a gente se casa, é como se fosse 2 papéis em branco. Olha eu de novo, com os meus exemplos, estou arrasando.
São 2 papéis em branco. E você vai. Deus é a cola. É ele que está dando um aval ali para aquele casamento. Depois que você gruda, você nunca vai remover aquilo ali, você nunca vai conseguir rasgar, separar um do outro, sem que saiam despedaçados os dois. Isso é Então, uma aliança. apesar de parecer mais fácil se separar, olha, eu testemunho por tudo que eu tô vendo que permanecer junto e consertar o que precisa ser consertado, aliás, as estatísticas dizem que isso é mais fácil, porque quem se separa da primeira vez tem uma porcentagem muito maior, tem uma possibilidade muito maior de se separar da segunda vez, se separar da terceira vez, porque só mudam as caras dos problemas, porque os problemas continuam lá, porque no fundo o problema é você mesmo. Então, essa mudança de mentalidade é fundamental. Não encare o seu casamento como um contrato que pode ser rescindido a qualquer momento, que as condições estão mudando, não estava exatamente do jeito que você imaginava, Não não existe supriu. aliança de 3 meses, contrato de 3 meses Não de existe. experiências. Não Não, existe isso. não. É para a vida, né? Exatamente, Vamos independente fazer de, uma né? aliança de 3 meses de experiência? Você já viu isso em algum lugar? Já pensou se Deus falasse para você, falou assim, ó, eu vou Fico te... com você enquanto você estiver sendo legalzinho, ele É. não ia ficar nem um dia. Né? É Se desse fosse Deus. assim, Agora, imagina. é Deus que te larga ou é você que larga dele? É. É Deus que te esquece da aliança ou você que esquece da aliança dele com ele? Os efeitos de um casamento terminado são desastrosos para as duas pessoas, são desastrosos para os filhos. Nós estamos falando aqui dos casos comuns. Nós estamos falando daqueles casos banais em que as pessoas se separam porque elas não combinam, ou porque ele não está sendo provedor, ou por tanta coisa que a gente sabe que dá para resolver. As exceções nós não falaremos delas, sabe por quê? Porque o real nunca vai acabar com o ideal. Deus tem um modelo ideal e 99% de nós só precisamos de uma decisão para nos encaixarmos no modelo da palavra. É só decidir, eu vou ser. Sabe como é que funciona? É tipo assim, ele decide, eu vou ser o homem que ama a sua esposa como Cristo amou a igreja. Pronto, Yes. é a parte dele, independente do que eu esteja fazendo. E eu decido ser a mulher de Provérbios 31, que respeita o seu marido e que tem todas aquelas qualidades lá. Se você não conhece, abre a sua Bíblia aí e leia Provérbios 31. Eu faço a minha 10. parte. A partir do versículo 10. Eu faço a minha parte, ele faz a parte dele, pronto, estamos nos aproximando. Agora, se eu ficar esperando por ele e ele esperando por mim, não vai dar certo. Então, a gente encerra esse episódio aqui falando para você... Não, eu queria dizer uma coisa antes de encerrar. Marido, você que você acha um camarada empreendedor, escuta as suas ideias com ela. Se você for lá ver em 31:10, você vai ver qual é a capacidade de uma mulher virtuosa dentro de casa. Ela é uma empreendedora. E se você tem tua mulher como empreendedora, como uma mulher virtuosa, e não está vendo isso, você esqueceu de ler o versículo todinho para falar, para ver o que se trata uma mulher virtuosa. Na verdade, Gato, quando se fala sobre aliança, ninguém procura a aliança sem algum interesse. Exatamente. Toda aliança tem um interesse. É sempre uma então, troca. na antiguidade, as pessoas procuravam, quando você vai ouvir falar de tribos, por exemplo, as tribos se uniam porque tinham um interesse de proteção, ou um interesse de compartilhamento, por exemplo, comércio, né? Tal país é muito bom em vender isso, e esse país aqui é muito bom em vender isso, então vamos fazer uma aliança aqui, nós vamos ser parceiros, até comerciais mesmo. Então, sempre havia um interesse na aliança. Por que eu estou falando isso? Dos benefícios que um tem e outro tem. Por exemplo, eu estava falando do camarada que é empreendedor e não está vendo na sua mulher um braço forte para empreender junto. Exatamente, as diferenças... Partilhar das ideias, entendeu? As diferenças são complementares. Elas não devem ser vistas só como um problema. É claro, existe problema? Existe. E esses problemas, eles precisam existir. A Bíblia diz lá em Provérbios que como ferro afia o outro ferro, assim um amigo afia o seu companheiro. Se um amigo afia o companheiro, muito mais marido e mulher. Né? Sai faísca, mas é uma faísca para melhorar. Eu te melhoro para deixar afiado mesmo. E você me melhora. Então, existem diferenças que vão nos tornar complementares. Aquilo que você não é bom, eu sou boa. Um exemplo. E existem outras, só para encerrar, e existem outras que são para nos melhorar mesmo. Eu preciso parar e você precisa mudar nisso para que as coisas deem certo. Em todos os casos, é ganho. Um exemplo bem legal a respeito disso, lá em casa, a parte administrativa, essas coisas de contas,
Aquela que fica. Ela puxou o pai dela a respeito disso. Mais ou O menos. pai dela tem contas que ele guarda, acho que tem mais de 10 anos lá. Então, ele É, tem um arquivo um que histórico. ele sabe de contas de 4 anos para trás. Então, se, por exemplo, vir uma companhia elétrica cobrando a luz de 4 anos atrás, ele falou assim, tá aqui, ó, tá pago. Uhum. Isso, eu não consigo fazer isso de jeito nenhum. Então, aquela é muito organizada nesse negócio. Então, essa parte de financeira, essa parte de pagar contas, essa coisa, fica tudo com ela. E o que você fica, Ricardo? Assim, eu acho que eu tenho um olhar empreendedor. É. Então, se fosse, vamos fazer isso aqui, ó, vamos por aqui, vamos por aqui, vamos por aqui. O que você acha? É hora de sentar e negociar. O que é bom pra gente? Quais são as suas melhores características? O que você faz melhor? É isso que você deve fazer. É. E ela, o que ela faz melhor? Sabe, uma coisa que eu aprendi, gata, é que o modelo, tudo aquilo que a gente precisava saber está na Bíblia. E tudo que não está na Bíblia é porque é negociável. Uhum. Da seguinte maneira, por que a Bíblia não escreveu são as mulheres que cozinham? Porque tá cheio de homem aí que é super habilidoso na cozinha e tá tudo bem. Né? Eu só não vou pra cozinha pra não... Pra não decepcionar. Não, porque ela cozinha melhor, é porque ela cozinha, eu não quero tirar isso dela. Ai, engraçadinho. Mas é isso, assim. Existem coisas que você faz melhor, existem coisas que ela faz melhor. Se vocês negociarem isso e cada um tentar extrair do outro melhor e tentar enxergar no outro melhor, essa aliança vai dar super certo, vai ser super sucesso. Então, tira primeiro, muda a mentalidade. Para de pensar em casamento em termos de contrato. E sim de aliança. Yes. Esse assunto é tão interessante que eu quero ouvir de vocês também. Nos comentários, eu queria que você deixasse o seguinte. Quais são as qualidades que você tem? Quais são as qualidades que o seu esposo tem? Quais são as qualidades que vocês estão usando, usufruindo entre o casal para alcançar mais coisas? E escreve aí embaixo. Eu estou numa aliança e não num contrato. Escreve aí pra gente, que a gente vai ler aqui você e depois a gente vai até responder para você. Não estou num contrato, estou numa aliança. Isso. E já encerrando esse episódio, eu queria que você se inscreva no nosso canal. Você já está deixando seu comentário a respeito das qualidades. Dá like. Dá like, compartilha. O sininho, tem um sininho aí, você aperta ele para toda vez que a gente colocar coisa nova, você ser avisado. Porque a gente vai voltar. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Toca aqui. Não, com a mão da aliança. Com a mão da aliança. Yes. Riquinho, sabe qual é o próximo episódio? Vamos falar sobre sogro e sogra. Eita, fica aqui com a gente segunda-feira. Novo episódio sobre o seu pai e a sua mãe, seu sogro e sua sogra. Vai ser legal. E os cunhados também. Não, sogro e sogra. Então tá, só sogro e sogra.